Boa tarde, já estamos aqui na cidade de Benguela, concretamente na Mediateca, onde estaremos a acompanhar a palestra que vai ser presidida através do Dr. Valmir Damasceno, este que vem a partir da América do Sul, Brasil. Você fica ali e vai nos acompanhar todos os detalhes que vai poder marcar nesta tarde, por isso não saia dali. São Paulo, Brasil. Não, São Paulo, Luanda. Entregue em janeiro de 2013 e ainda o coordenador-geral do Encontro Internacional das Federações do Banco do Brasil é o banco que se realizou no dia 23 de outubro de 2016 na Galeria Olímpica em São Paulo. É Valmir dos Santos, membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de São Paulo. Senhoras e senhores, foi uma corrida para ler uma biografia tão extensa e rica deste senhor. Agora vamos ter o prazer de ouvir na palestra que vai dedicar ao tema Década dos Afrodescendentes, contribuição de Angola na construção do Brasil e formação da sociedade latino-americana. A respeito do tema, nos fala um pouco sobre a contribuição de Angola no Brasil. Bem, sobre a contribuição de Angola no Brasil, nós temos a dizer que a contribuição é bastante vistosa. Se quisermos olhar para os dados que remetem à nossa própria língua, os dados alimentícios, os dados do ponto de vista cultural. Porque a língua, nós ficamos a saber aqui, a partir do nosso palestrante, que foram vários os dados que estão relacionados à língua, como por exemplo, alguns nomes, como por exemplo, vamos ter Kizomba, vamos ter Semba, enfim, são nomes que são de origens africanas que foram chegar até ao português brasileiro. Temos também hábitos alimentícios, como os pratos calulu, que aqui ficamos a saber, que também, na verdade, nomes que remetem à nossa própria identidade. Depois temos a questão da indumentária, os hábitos de se apresentar, tudo isso. Enfim, a colaboração de Angola para a construção do Brasil se vê em vários domínios. Primeiro, temos também dados relacionados à própria humildade, que é característica do povo angolano, não é isso? Porque o angolano, onde quer que esteja, consegue mostrar a sua angolanidade em função da sua própria humildade, em função da sua própria forma de ser e de estar. Então, este e outros vários dados remetem exatamente para a construção do Brasil como uma sociedade saudável que se tem hoje. Ficamos a saber também que a cultura, o carnaval, apesar de ser de origem europeia, os dados que remetem à dança, à música, em grande parte são da nossa própria Angola. Então, Angola, de certa forma, contribui de forma significativa para o Brasil. Quanto à cultura, acha que a música Kizomba, acha que tem um impacto maior no Brasil? A música desde muito tempo rompeu fronteiras na medida em que a pessoa mesmo não percebendo o que se está a dizer naquela língua, só pelo instrumental consegue beber de algum pouco sobre o mesmo dado, dança até. Então a nossa música, a nossa Kizomba está de certa forma a romper barreiras e chega até o Brasil, é consumida, porque com prova disso temos alguns amigos brasileiros que sentem vontade às vezes de não voltar para a sua terra, pretendem se instalar na terra cuja Kizomba, cuja o Kuduro é originário. Então, de certa forma, estamos a dizer que a nossa música é ouvida sim para aquela localidade e joga um grande papel, porque a música teve sempre um fundamento de moralizar os indivíduos para que se tornem cidadãos de bons hábitos e costumes, apesar de haver algumas músicas que nada abonam para a construção da sociedade. Acha que a nossa cultura, a nossa língua tradicional, acha que influenciou lá no Brasil? Acha que tem alguns que dominam a nossa língua bantu? A nossa língua bantu, de modo particular ao mundo, está lá no Brasil. Se tem dito, em função de uma máxima linguística, que não existe fronteira linguística. Onde um cidadão angolano ou imbundo estiver, aí está a língua. Se, por exemplo, eu for ao Brasil, lá estará a língua, porque eu falo umbundo e lá posso encontrar alguém que seja falante da mesma língua. E aqui, em função de dados históricos que nós temos, ficou-se a saber que muitos dos angolanos que saíram daqui
foram para o Brasil e consigo transportar na língua, o que quer dizer que os nossos dados, a nossa língua fala-se naquela região do mundo, e se quisermos precisar então na região da Bahia, Brasil, fala-se sim a nossa língua, as nossas línguas, tanto Umbundo, Kikongo e Kimbundu, tal como o nosso palestrante referenciou, apesar de ser dados que também alguns já tínhamos em mente. Sim, a nossa língua fala-se lá. Região de Sorocaba, 1 hora da capital paulista, existe um quilombo que eu visitei com o embaixador Belo Mangueira, procurador-geral de Angola em São Paulo, no ano passado, cujo, para nosso percurso nesse quilombo, é um quilombo que tem em torno de 50 famílias, e as pessoas falam uma língua que, segundo a doutora Judite Duarte, essa língua chama-se Pucópia. Né? Ela disse, foi a afirmação dela, não é minha, eu não tenho para preparar. Ela disse que essa língua deve ser uma mistura de Kimbundu com Umbundo. Né? Mas eu aqui já conversando em Xinguilá, eu acho que aqui também fala essa palavra que é ser tomado por espírito, se não me engano. Lá se fala muito no Brasil, ganga, zumba ou zumbi. Estamos aqui fora da sala de conferência, onde vamos poder saber um bocadinho a respeito de como que está a decorrer esta atividade ali dentro. Está conosco o nosso presidente da Associação dos Estudantes, Costa Catira. Muito boa tarde. Boa tarde, sim. Qual é o ponto de vista dessa atividade que está a decorrer ali? Bom, é uma atividade como qualquer outra e, como sabe, nós somos uma associação de estudantes de uma universidade e o nosso principal objetivo é desenvolver o espírito acadêmico por parte dos estudantes no geral e da sociedade. Bom, essa é uma palestra que logo agora no início do ano acadêmico surge para mostrar, tendo em conta que o palestrante também é um angolano de proveniência, no caso, um angolano que foi viver no Brasil, um angolano cujos pais passaram a viver no Brasil, depois ele passou a ser também como que um brasileiro. É um angolano que sabe perfeitamente qual é a contribuição dos angolanos para o Brasil que é hoje. Sendo assim, é uma pessoa que achamos suficientemente capacitada para falar-nos, enquanto estudantes, sobre aquilo que Angola já fez em termos de contribuição para o Brasil transformar-se até o ponto em que se encontra. Okay. Quanto ao aproveitamento, acha que depois dessa palestra, acha que haverá uma revolução aos nossos jovens? Tudo indica que sim. Sabe que toda ação gera sempre uma reação. A ver, vamos, qual será a reação dos estudantes do ICED em torno disso. Na verdade, esperamos que sim, porque o conhecimento gera desenvolvimento, não é? Como sabemos, cada conhecimento ajuda-nos a crescer em todos os fóruns da vida. Mesmo que os efeitos não sejam imediatos, esperamos que num espaço tão curto saibamos ou venhamos a dar conta daquilo que é o efeito desta palestra na vida dos estudantes, do ICED, primeiramente, e depois na sociedade benguelense em geral. Se eu soubesse que depois da independência a vida seria dor de cabeça, não viria, nem tampouco lutaria. Ai, se eu soubesse que o meu chefe fosse aquele que não viu guerra, jamais deveria suportar as bombas da mata. Ai, se eu soubesse que depois da abolição, da colonização, da escravatura, Angola transformaria-se num rio de corrupção. Se eu soubesse que depois da primeira evangelização dos padres jesuítas, Angola abriria novas igrejas com membros egoístas, alguns ainda mandam os outros na montanha. Se eu soubesse que haveríamos de voltar a finar com nossos sofrimentos, eu voltaria na mata. E quando alguém me perguntasse, eu diria, não fiz nada. Como alguém cantou uma vez, não direi nada. Se eu soubesse, o meu e o vosso muito obrigado. Muito boa tarde. Muito boa tarde à TV Ocutala, espero estar certo e é mesmo.
Dizer que está a ser um grande proveito para nós participantes nesta super palestra, dizer que Angola contribui imenso para a construção do Brasil a nível de cultura, sobretudo a nível banto, e afinal de contas estávamos errados em algumas opiniões daquilo que a gente sabia, e com esta palestra a gente ficou esclarecido de que afinal de contas a própria Angola e não só contribui imenso, porque em determinadas culturas que se vivem hoje, lá o próprio Brasil também vive. Temos a questão do carnaval, alguns nomes tradicionais que cá nós temos, e lá no próprio Brasil também existe, como uma coisa muito engraçada, o quimbanda, afinal de contas é um curandeiro tradicional, um médico e por aí fora. Pensávamos que só podíamos ouvir isto cá, mas estávamos errados, porque lá no próprio Brasil também se ouve isso. E alguns nomes que é muito comum a gente ouvir cá em Angola e não só, e também vivem mesmo sobre o Brasil. E por aí, este grande contributo para o Brasil, o povo banto, o povo que lá existe, a maior parte também fala Quimbundo, Umbundo e por aí fora. Dizer que uma grande satisfação por nós, né, sabermos que, afinal de contas, o nosso país lá fora é muito valorizado do que mais a gente pensava. E achas que com essas linguagens que estão sendo lá falado no Brasil, acha que de facto terá uma relevância quanto os angolanos que aqueles que não falam essa língua nacionais? Certamente, porque se os próprios os americanos, né, latinos falam a nossa língua, então nós melhor do que ninguém podíamos falar, porque seríamos nós a ensiná-los. Certamente há pessoas de lá que nos ensinam, mas é uma parte muito errada por parte de nós. Então, se nós dedicarmos-nos mais a aprender essa nossa linguagem comum, seríamos muito mais importantes do que já somos, porque é necessário que a gente procure estudar melhor ou interpretar melhor aquilo que são as nossas linguagens, as nossas línguas maternas, para que não venhamos ser submetidos a uma outra cultura por não sabermos aquilo que é nosso. E qual é o conselho que você deixa aos estudantes, aqueles que não falam língua nacional? O principal conselho, esse conselho também serve para mim, porque não falo fluentemente a língua, é dizer que vamos dedicar-nos mais à nossa língua materna, línguas regionais, para que tenhamos um país com maior satisfação e possamos ser considerados ou não só dedicarmos a línguas estrangeiras, mas também as nossas línguas regionais. Vamos estudar mais elas. Bom, a conferência para já começou com alguns minutos de atraso, tendo em conta que muita gente não chegou a tempo, e o atraso fundamentalmente deveu-se porque nós gostaríamos passar essa mensagem a um número mais elevado de pessoas. Tendo em conta que começou tarde, a mensagem que eu devo deixar nessa altura é que o que está aqui a passar, depois existirá como um documento escrito, de tal forma que quem quiser ainda entrar em contato com quem estiver porventura a passar aqui na palestra, poderá consultar a Associação de Estudantes no sentido de aproveitar, lendo, no caso, aquilo que o Dr. Valmir estiver a deixar aqui como conhecimento. E dizer também que nas próximas vezes, sempre que apelarmos a uma coisa dessas, é real, porque a Associação promete e faz, e tem sido a nossa marca. Venham, que nós organizamos, tal como diz o movimento espontâneo, e todos participam. Bem, aos jovens que se mostram desinteressados com a língua, ou talvez por questões, digamos, culturais e sociais não tiveram acesso à língua, agora que já são crescidos, devem fazer alguma coisa no sentido de, pelo menos, aprender as referidas línguas, porque de nada vai servir se dissermos, por exemplo, que não aprendi a língua porque os pais em casa não deixaram. Tudo bem, até certo ponto os pais não deixaram, mas agora você tem idade. Se tiver a idade, então vá atrás das suas origens linguísticas, pois que um povo que se identifica com sua língua é um povo aberto para a aprendizagem, que se você não se expõe à língua, está a querer dizer que não está disposto a aprender, não está disposto a descobrir os dados que a sua própria cultura reserva. Então, pensamos que os jovens devem se sentir à vontade e curiosos em aprender a língua. Há sempre alguém que nos possa ensinar. Muito obrigado, nosso secretário para a informação da Associação dos Estudantes, Gunge José.
Muito obrigado, o prazer é nosso e foi bom ter-vos aqui. Muito obrigado. Estamos assim a terminar a nossa entrevista com Ngun José, aquele que é o secretário para a informação da Associação dos Estudantes, que nos falou sobre a contribuição de Angola no Brasil. Nós voltamos já já. Parece que o tempo já se foi, parece que o mundo conspira contra nós dois. Parece que você não quer, parece que entre nós dois não dá, parece, mas pra mim não é. Porque o que eu sinto por você já não dá mais pra esconder. Está escrito em meu olhar que eu estou louco pra te amar. Não vai embora, fique aqui. Não diz que vai fugir de mim e me deixa aqui sozinho olhando o nosso luar. Sei que é difícil pra você, mas vê se tenta me entender, que o meu coração reclama tua falta aqui. Volta pra mim, volta pra mim. Parece que o tempo já se foi, parece que o mundo conspira contra nós dois. Parece que você não quer, parece que entre nós dois não dá, parece, mas pra mim não é. Porque o que eu sinto por você já não dá mais pra esconder. Está escrito em meu olhar que eu estou louco pra te amar. Não vai embora, fique aqui. Não diz que vai fugir de mim e me deixe aqui sozinho olhando o nosso luar. Sei que é difícil pra você, mas vê se tenta me entender, que o meu coração reclama a tua falta aqui. Não vai embora, fique aqui. Não diz que vai fugir de mim e me deixa aqui sozinho olhando, deixa aqui sozinho o nosso luar. Sei que é difícil pra você, mas vê se tenta me entender, que o meu coração reclama a tua falta aqui. Volta pra mim.